os astros do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma manhã estamos aqui juntinhos, né? Para compartilharmos esta palavra maravilhosa. E mais uma vez eu sou grata a Deus por poder entrar na sua casa, no seu lar e juntos comermos, né, desta palavra, desse manancial, desse banquete que é a palavra do Senhor. E eu quero te convidar, abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, que vai nos trazer, né, a narrativa da multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos. E eu quero deixar para nossa meditação aqui os versículos 5, do versículo 5 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 em diante, e acompanha comigo aí. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Glória a Deus. Eu fiz questão, querido, de ler, né, todo o texto, né? Eu fazia a conclusão todo não, né? Que fui até o verso 15. Mas fazia a conclusão, né, da narrativa da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, para a gente poder entender, né, o texto. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois dele ter atravessado o mar da Galileia, as multidões, nós sabemos que Jesus era acompanhado por multidões. Aonde Jesus estava, multidões estavam junto, né, ali, querendo tocar, querendo estar perto de Jesus, porque sabia que Jesus era um grande profeta. E nós podemos dizer aqui que, infelizmente, às vezes, né, até nos dias de hoje, as pessoas se aproximam de Jesus na intenção dos milagres, na intenção do que ele pode fazer, na intenção da cura do corpo físico, né? Na intenção da multiplicação, dos milagres que Jesus sempre operava quando a multidão ali carente se aproximava dele. Então, infelizmente, até hoje, muitos se aproximam de Jesus por conta disso. E a Bíblia vai dizer que aqui Jesus estava com seus discípulos, e olha que lindo, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, já sabia muito bem o que ele iria fazer, mas ele queria experimentar a fé dos seus discípulos. Aqueles homens que já caminhavam com ele, que já tinham visto, né, Jesus fazer tantas coisas. Mas
Mas Jesus quis experimentar, e a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas isso, Jesus só fez essa pergunta para experimentar os discípulos. Porque Jesus sabia muito bem que ele multiplicaria, ele faria ali um grande milagre diante daquela multidão que estava. E Filipe, né? Filipe vai dizer, Senhor, não bastaria nem 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Nem com esse valor nós não conseguiríamos, Senhor, sustentar, alimentar, saciar a fome dessa multidão. Nem que nós tivéssemos esse valor em mãos, né? Não conseguiríamos resolver a fome desse povo. E Jesus e André, né? A Bíblia vai dizer que André, ele chega para Jesus e fala, olha, tem um rapaz aqui no nosso meio que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão toda? E aí, meu querido, eu quero, né, deixar para nós aqui um grande ensinamento, né? Primeiro, Jesus ali se manifestando de maneira que ele busca experimentar os seus discípulos na sua fé. E assim mesmo é nos dias de hoje. Jesus muitas das vezes nos deixa em situações que para nós é uma situação embaraçosa, é uma situação difícil. Aqui Jesus faz uma pergunta. E quantas vezes Jesus nos pergunta também o que você vai fazer? E agora, diante disso aí que você está vivendo, que caminho você vai tomar? Qual a resposta você vai ter? Né? Quantas vezes Jesus também nos faz essa pergunta? Ah, irmã Rose, mas eu não vejo Jesus aqui me fazendo essa pergunta. Mas às vezes não tem situações na sua vida que te vem perguntas na mente, meu Deus, para onde eu vou, o que fazer, com quem falar, né? Então Jesus às vezes ele permite essas coisas para experimentar a nossa fé, para ver se nós verdadeiramente cremos nele, cremos no poder da sua palavra, no poder da sua presença. Reconhecemos que ele verdadeiramente está conosco, está na nossa casa, caminha conosco. Então o Senhor às vezes ele permite certas coisas, e aqui ele permitiu. E ele faz a pergunta e os discípulos, olha que os discípulos caminhando com esse Senhor Jesus, caminhando e vendo os milagres, vendo que ele podia realizar milagre, os discípulos assim mesmo respondem de maneira bem humana, porque eles talvez, né, não conseguiram enxergar, olha, Senhor, nós só temos isso aqui. Mas nós estamos com o Senhor, nós estamos aqui, na sua presença, e eu já vi, eu sei que tu podes alimentar essa multidão, independente de ter ou não dinheiro, independente da quantidade de pães e peixinhos ser pouco ou muito, eu sei que o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode fazer aparecer, o Senhor pode do nada chamar para existir aquilo que não existe. Mas não, os discípulos ficam um pouco preocupados, querendo que o Senhor despeça logo a multidão, porque não tinha o que dar para eles, né? E aí Jesus dá uma ordem diante da postura dos discípulos, Jesus dá uma ordem de ensinamento para mim e para você. Porque Jesus diz assim, olha, peça à multidão que se assente. Ao invés de Jesus pedir a multidão, ao invés de Jesus resolver aquele problema de maneira humana, né? Porque Jesus, todo o tempo que esteve andando aqui na terra, a Bíblia vai dizer que ele foi, né, 100% homem e 100% Deus. Jesus poderia falar, tá bom, realmente é muita gente, né, e eu vou despedir, mas não. Jesus com a atitude dele, ele diz para mim, para você, e disse para toda aquela multidão, eu vou vos ensinar uma coisa, como
se manifesta um milagre, como se espera e se recebe um milagre. E Jesus diz assim, olha, assenta todos que estão de pé. Todos que estavam ali. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E aqui só está falando dos homens, né? Com certeza ali tinha mulheres e tinha crianças também. E eles se assentaram quase 5.000. Então a Bíblia diz que Jesus, depois que acalma o coração da multidão, né? Porque eles estavam com fome, já caminhavam há tempo junto com o Senhor Jesus. Jesus primeiro faz um ensinamento, Jesus ensina eles, primeiro ponto, acalma o seu coração. Esse assentar da multidão significa Jesus falando, primeiro você tem que se tranquilizar, se acalmar, o desespero, a correria, o medo, a incerteza, nada disso traz um milagre para junto da minha vida, para junto de mim, para junto de você. Nada disso vai trazer um milagre para a sua família. Mas quando você se acalma em Deus, porque você está ali, né? Jesus mostrava ali, ó, vocês estão na minha presença, eu tudo posso e vou provar que posso. E hoje é a mesma coisa. Jesus está falando para mim e para você. Você é meu servo, eu te chamei, eu te escolhi. Você está na minha presença, e na minha presença há fartura de alegria. Nada falta na minha presença. Então, o primeiro ensinamento do Senhor Jesus ali para aqueles discípulos e para a minha vida e para a sua vida hoje: aquieta o teu coração, acalma-te. E eles se assentaram, e olha que se assentaram, né, diz a Bíblia, quase 5.000 homens. Faltou ali algumas outras pessoas que com certeza seriam mulheres e crianças. E depois que eles se assentaram, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele toma os pães. Não vamos aqui esquecer que foram 5 pães e 2 peixinhos que Jesus toma nas mãos. Toma os 5 pães e dá graça. E também, igualmente, os peixinhos, quanto queriam. Jesus, em primeiro lugar, pega o pouco que a multidão tem. Aliás, pega o pouco que aquele jovem tem. O que você tem, meu filho? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então, você me dê aqui. Pega esse pouco que você tem, ou esse nada que você tem, e põe nas minhas mãos. E olha que lindo. E aquele jovem passa para a mão do Senhor o pouco que ele tem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus pega aquele pouquinho e agradece. Bom, o primeiro passo que nós aprendemos aqui com Jesus: acalmar o nosso coração para vermos o milagre. O segundo passo: passar aquilo que está nos incomodando pelo fato de não ser o suficiente para resolver o nosso problema para as mãos de Jesus. Terceiro passo que Jesus nos ensina: agradeça por esse pouco que não te satisfaz e não vai resolver o seu problema. Jesus pega aquele pouquinho, ergue aos céus, agradece, e depois que ele agradece, diz a Bíblia, e eu creio porque é a palavra de Deus. Diz a Bíblia que então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu. Jesus não mandou que ninguém olhasse, vê se já tem pão suficiente, vê se já tem peixe suficiente. Não. Jesus agradece e distribui.
vai, leva os pães. Com certeza, quando Jesus termina de agradecer, aquele cesto já está transbordando de pães e de peixes. E aqueles homens saem distribuindo pelo meio da multidão para cada um. Eu quero acreditar que cada um recebe um pão e um peixe. Um pão e um peixe. Um pão e um peixe. Ou mais, né? Nós não sabemos, mas talvez receba, né, cada um o seu pãozinho, o seu peixinho para o seu alimento e voltarem para suas casas alimentados. Então nós aprendemos aqui que primeiro nós precisamos descansar em Deus. Depois nós precisamos passar para as mãos de Deus aquilo que ainda não é o suficiente para resolver os nossos problemas. Depois nós temos que agradecer por aquele pouco que já passamos para as mãos do Senhor. E depois, viver o milagre que Deus estava ali realizando e vai realizar na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, né? Na sua saúde. E depois viver este milagre maravilhoso. E a Bíblia vai dizer que o milagre de Jesus, ele não é a conta certa. O milagre que Jesus faz na minha vida e na sua vida não é algo contado, não. Quando Deus nos abençoa com os seus milagres, Ele faz em abundância. Ele faz de forma que você, além de ser abençoado, você vai abençoar outros também. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz que sobraram, 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que eles já haviam comido e ainda sobrou. Eles se saciaram, meu querido. O milagre do Senhor Jesus na minha vida, na sua vida, na sua casa, na minha casa, ele é em abundância. Deus há de realizar um milagre que vai superabundar, vai ser grande, vai ser maravilhoso. E que você e que eu possamos aprender. Está incomodado? Tem alguma coisa que não é o suficiente para a sua vida? Transfira para o Senhor Jesus. Coloque nas mãos daquele que pode multiplicar, daquele que pode fazer o milagre acontecer. Descanse no Senhor, confia nele. Com certeza ele há de conceder a bênção e a vitória. A Bíblia diz que a multidão foi alimentada. Assim eu quero dizer que vai ser na sua vida, ao ouvir esse vídeo, ao ver esse vídeo, e escutar essas palavras. Eu creio que o Senhor Jesus, ele vai estar operando na sua casa, na sua vida, na vida da sua família, um grande milagre. E aquilo que está faltando há de sobrar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e a orar comigo nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Senhor, por sua palavra, te louvo por esta meditação maravilhosa, Senhor, a qual o Senhor tem colocado em nosso coração. Fala conosco ainda mais neste dia. Senhor, quantas famílias em agonia, em desespero, olhando para um lado e para o outro sem saber o que fazer, mas a sua palavra nos ensinou nesta manhã que precisamos descansar, precisamos, Pai querido, colocar nas tuas mãos aquilo que está nos inquietando. Precisamos agradecer pelo pouco que o Senhor tem, Senhor, nos concedido para que possamos ver o seu milagre. Meu Pai amado, eu deixo esta família, este homem, esta mulher, eu deixo esta casa, esses negócios, essa empresa, Senhor, nas tuas mãos, te pedindo, Pai querido, que o Senhor venha operar o milagre.
Quantos empresários hoje, Senhor, em grande desespero, oh Senhor, fechando as portas, Pai querido, decretando falência, mas nesta manhã, Senhor, em o nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esses grandes e pequenos empresários, te pedir a tua bênção, o teu milagre, a tua multiplicação, Senhor, a tua paz sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus abençoe a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua mente, né, a sua vida, a sua vida mental. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém.